oração, nossa oração para a gente poder ter um bom dia, uma boa semana. Quando a gente ora, a gente melhora as nossas energias, geramos energia boa, energia que espalha o equilíbrio. Primeiro beneficiados somos nós mesmos. E eu digo assim, gratidão, Senhor, gratidão aos bons espíritos, nossos benfeitores, que estão sempre nos acompanhando, nos orientando. E agora com esses estudos do Nosso Lar e os Mensageiros, a gente tem as histórias, né, os causos, e a gente sabe que eles estão sempre ao nosso lado, sempre nos passando orientações, intuições. São incansáveis nesse trabalho de bondade com relação a nós encarnados. Que nós possamos corresponder a essa expectativa na melhor forma possível, que a gente possa cumprir com os nossos compromissos, nossos deveres, que possamos servir a Jesus na prática da caridade, no benefício ao próximo, na nossa melhoria, na reforma íntima, que esses ensinamentos que nós recebemos todos os dias nós recebemos, né? Mas em especial na manhã de sábado, que eles possam nos tocar, fortalecer a nossa vontade, que a nossa vontade seja firme na mudança, essa mudança que nós buscamos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Ok, que assim seja. Muito bem. Então, na reunião passada, nós estávamos vendo o capítulo 9, nós vimos, aliás, o capítulo 9, ouvindo impressões. E nesse capítulo 9, nós tivemos a apresentação de 4 casos, né? Foram 4 casos. O primeiro deles foi daquela pessoa que reencarnou como médium e ela disse que quem atrapalhou ela foi o marido, o Amâncio. O Amâncio implicava muito, então era uma velhinha simpática que estava ali conversando e ela disse que a família atrapalhou ela, que o Amâncio não se conformava, tinha muito ciúme, ficava neurastênico, e aí ela acabou que não conseguiu conciliar as questões familiares com os compromissos que ela se comprometeu, né, com a doutrina espírita e tudo bem. E a amiga dela que estava ouvindo, o nome dela era Mariana, né? Mariana. Estava ouvindo a Mariana, disse que ela poderia fazer alguma coisa. Sempre a gente pode, né? Que às vezes com os atos, com as atitudes, com a mudança de comportamento, porque a doutrina espírita ela leva a gente a mudar o comportamento. Ela não é só para a gente fazer exposições, estudos, apresentações, ela é para a gente se comportar diferente. E o primeiro laboratório, a primeira oficina de aprendizado é dentro da família. Quando vem um marido, entre aspas, né, encrenca, filhos, problemas, é ali que a gente está, é ali que precisamos aprender e desenvolver o nosso aprendizado. É os nossos mestres, né? Mestres, porque eles às vezes causam alguns tipos de dificuldade, e essas dificuldades é que faz a gente crescer e aprender. Então ela disse assim, que os atos dela seriam mais contagiosos do que as palavras, se ela fosse mais firme, né, nas posições dela, e não reclamar tanto, que ela reclamava muito do marido, principalmente,
né, e dizendo que o marido era muito incompreensível e tudo mais. A segunda história foi também uma questão de família, né? Aqui já era a família, era indiferente à mediunidade dela, né? Dessa senhora que reencarnou. O marido dela era o Joaquim, e ela brigava muito com o marido porque ela queria convencer o marido meio que na marra das ideias, da ideologia dela dentro da doutrina espírita, né? E queria, e falava, e discutia. Então ela se irritava com a indiferença dos familiares pelo serviço, não valorizava os serviços espirituais que ela desenvolvia, e ela ficava incomodada com isso. E, de novo, os benfeitores intuía ela para falar, olha, exemplifique. Exemplificar é o melhor caminho para que você mostre, não se prenda às refutações. O marido ponderava e ela refutava. Então ela não suportava. Qualquer um que falava contrário àquilo que ela pensava, ela se incomodava, ela já reagia. E nas discussões, então, gerava as energias deletérias. No livro fala fluidos venenosos segregados da nossa mente rebelde e enfermiça. Então ela não conseguiu também, fracassou por conta das irritabilidades dela. Ela gravou muitas responsabilidades dela nessa questão. E o 3 foi o caso da Ernestina, também médium, reencarnou aqui para ser uma médium. E o problema dela, ela fala que era o medo. Medo tem a ver com desconfiança, com insegurança, né? E ela tinha medo de estar falseando a verdade, ela tinha medo de que os espíritos que se manifestavam não eram mais espíritos coisa nenhuma, era da cabeça dela, ou então ela acreditava que eram espíritos mistificadores, que são aqueles que enganam, são enganadores. E por mais que a espiritualidade orientasse ela, falasse com ela, mas ela ainda assim, ela ficava sempre aquela pessoa assim metódica, né, que queria tudo certinho. E as pessoas até olhavam ela com bons olhos, falavam, nossa, a Ernestina é a pessoa certa mesmo, faz tudo certinho. Mas eles não viam que ela estava justamente indo no caminho oposto, né? Quando ela fazia isso, né, e passava a imagem de virtuosa pelo rigorismo das exigências, ela ficava cada vez mais enferma. E por vontade própria, porque ela poderia mudar isso. Mas então ela é enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Porque o medo é uma coisa terrível, né? Pessoa que é atormentada pelo medo, pela insegurança, pela desconfiança, ela não vive bem. Ela vive sempre com dificuldade. Então foi uma infantilidade, disse a amiga para ela, né? Infantilidade. A amiga dela chama Benita. Benita dizia para ela que ela foi infantil. Ela esqueceu dos compromissos, né? E aqui na Terra, ela tinha vindo para ajudar, para fazer o bem, com vistas ao infinito e à eternidade. Ela se prendeu aquelas questões contrárias, porque sempre tem as pessoas, né, que são contra. Você quer fazer um trabalho no bem, sempre tem aqueles que se opõem. Então muitas pessoas vinham com ironia, na ignorância que tinha, né? Ironizava, outros tinham ataques assim de forma insensata, falando que ela estava isso ou aquilo, e vinha as sugestões dela mesmo, que ela já carregava aquele medo. Então, por conta disso, ela teve dificuldades. E isso foi fatal para o trabalho dela, matou o trabalho dela, né? Ela fracassou também, né? Ela veio para... Ela tinha que
tem que colocar na cabeça dela que a Terra não é um paraíso para vir para descansar, prazer. A gente vem aqui para trabalhar pela nossa própria melhoria e a gente trabalha na melhoria no auxílio ao próximo. Então, era enfrentar todas essas dificuldades, deixar de lado o receio das mistificações e aproveitar a oportunidade. E ela, aqui no livro diz uma frase assim, que a gente tanto teme as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. E eu fiquei pensando nessa frase, né, que a gente às vezes dá interpretações a passagens da vida de Jesus Cristo falseada por conta das nossas inseguranças, nossas mistificações, por conta dos nossos comodismos, das nossas conveniências. Hoje a gente está vendo tantos líderes religiosos falseando a mensagem de Jesus. E nós mesmos, dentro da doutrina espírita, falseamos a mensagem de Jesus, falseamos a mensagem de Kardec, dos grandes espíritos que mandam para nós mensagens belíssimas, orientações muito profundas, e às vezes a gente, para justificar o nosso comportamento inadequado e cômodo para nós mesmos, a gente acaba falseando os ensinamentos, dando interpretações que nos convêm. A gente justifica. Ah, não, mas espera aí, no tempo do Cristo isso era possível, agora não é mais, né? No tempo do Cristo podia se fazer isso. Agora o mundo está muito diferente, essas questões não dá mais para se aplicar. E dessa forma a gente vai se apoiando nas nossas argumentações totalmente equivocadas. E daí nós vamos para o quarto, né? Quarta passagem, que era também de uma questão de mediunidade da Adélia. Adélia, ela... Não é da Adélia, falei errado. A Adélia foi a esposa dele, esse foi um médium. O médium, ele tinha... Ele começou bem, ele era casado com a Adélia, aí desenvolvia a mediunidade de uma forma até tranquila, serena, mas daí a mulher dele desencarnou e ele se perdeu. Ele não se conformava, não se resignava, ele era para ele percorrer sozinho, né, as estradas humanas aqui, mas né, sozinho no modo de dizer, né, sem o casamento, para poder desenvolver a situação dele. Mas ele não se conformava, até que ele buscou alguém para substituir a Adélia. E a segunda esposa dela veio carregada de entidades malfazejas. Ela tinha uma carga espiritual muito pesada e ele se envolveu com essa mulher e ela começou a levar ele para um caminho bem do desequilíbrio, das perversões sexuais. E aí ele acabou mal também. Foi um desastre o desempenho dele aqui. Então são esses os quatro passagens do capítulo 9. Aí no capítulo 10, nós vamos ver então agora a experiência de Joel. Antes da gente ir para a experiência de Joel, alguém tem algum comentário sobre essa questão? Que essa questão que envolve a questão familiar, né, é muito complexa. E eu não sei se todos, mas a maioria de nós temos, né, dificuldades muitas vezes nessa área, porque a dificuldade dentro do lar, será que é a dificuldade dentro do lar que leva ao médio ao fracasso? Será que é por isso que nós fracassamos? Muitas vezes. Da passagem do Livro dos Espíritos, né? Diz que ninguém aqui na Terra está sem condição de fazer alguma coisa. Todos podemos fazer. Todos. Mas daí...
aí a gente vai fazer aquilo que nós é possível, né? Dentro das nossas possibilidades. E vamos a que aí nós temos vários caminhos, né? O caminho do aprendizado, da oração, né? Quando a gente tem um comportamento mais assim de paz, né? A gente espalha essas energias onde a gente está. Então a gente pode fazer sempre pode fazer alguma coisa. E essa é isso que está dizendo no livro dos Espíritos. Então, né, o, o passado passou, né? Fizemos o melhor. Dentro daquilo que eu era, eu fiz o melhor que eu pude. O melhor que eu pude, não nessa questão de forças e possibilidades, mas dentro do conhecimento, né, que eu tinha, das minhas experiências, da minha própria vontade, que ainda era muito vacilante, ainda é hoje, né, mas era muito mais no passado. Então a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, é assim a vida. Agora, o que é mais importante é viver o agora, o presente, com toda a tranquilidade, com toda a paz e com toda a intensidade. E com aquela vontade mesmo de construir nós mesmos uma experiência mais exitosa. Esse é o caminho. Muito bem, vamos para o capítulo 10. A experiência de Joel. A experiência de Joel. Então, o André Luiz estava em companhia do Vicente, que é aquele médico, né, que nós conhecemos também a história dele. E ele se dirigiu a um velhote, um velhinho, né, de fisionomia simpática, em companhia do Vicente. E perguntou para ele: e daí, meu caro Joel, como vai? E cederam às vertigens? E ele falou: eu tenho ido às sessões de magnetizações, aplicações magnéticas, na nossa linguajar aqui, que nós damos os passes, né? Passes, água magnetizada, aquele tratamento magnético que a gente faz na casa espírita. Então ele disse assim: tem ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro. No auxílio estou mais forte. Então, Joel, essa foi a experiência. Cederam às vertigens? Agora são mais espaçadas. E então Joel, segundo Vicente, ele também andou com as experiências no campo mediúnico e pode contar a experiência dele, que foi muito interessante. E ele ainda comentou que ele estava impressionado com a enfermidade dele, que ainda acompanhava até agora. Estava muito persistente essa enfermidade. Ele ficou, né, por regiões inferiores, então essas regiões umbralinas, com dificuldades extremas. E ele, por demorar-se lá por muito tempo, ele ficou com sequelas. E essas sequelas até agora não resolveu, e ele faz tratamento com essas energias magnéticas, aplicações magnéticas. Tem vertigens, tem algumas sequelas. Então ele é perseguido por alucinações. Alucinações estranhas com a referência ao passado, ao pretérito que ele vivenciou nas encarnações passadas. Muito bem. Aí então ele vai narrar aqui a história dele, né? A experiência dele, como é que foi. A experiência de Joel. Ele tinha uma mediunidade que era bastante assim, sensível. Ele recordava de vidas passadas dele, de outras pessoas. Ele foi muito orientado. Como todos, né, aqueles que reencarnaram, eles tinham muito treinamento no grupo Os Mensageiros, para poder enfrentar aqui na Terra as experiências que eles iam passar.
Então o Ministério de Esclarecimento auxiliou muito ele, deu a ele um tratamento bastante particular, individual, especial, para que essas percepções fossem bastante aguçadas, porque seriam muito úteis no desenvolvimento do trabalho que ele veio aqui na reencarnação para cumprir, né, os deveres dele. E os amigos no plano espiritual, como a gente está sempre estudando, foram muito assim atentos, muito generosos, auxiliou ele. E ele não perdeu pela sensibilidade, porque ele realmente tinha muita sensibilidade. Isso é a confissão dele. Mas pelo mau uso dessa experiência que ele fracassou. Mau uso. E então André Luiz se interessou bastante no caso dele. Ao invés de auxiliar aos outros, perdi-me a mim mesmo. Então ele tinha essa sensibilidade para ele auxiliar as pessoas, para auxiliar a si mesmo e aos outros. É uma lente, é como se ele colocasse uma lente e ele, através dessa lente, ele via as experiências que ele passou e as experiências que outros passaram. E essas experiências serviam para ele modificar a vida presente. Olha, essa experiência que eu passei me causou essa dificuldade, né? Então agora eu tenho que ir por um outro rumo, né? Às vezes ele passava, se ele, por exemplo, fosse passar por alguma tentação, alguma dificuldade, a experiência do passado era como uma advertência a esse risco. Então era vantagem para ele. Ele tinha uma vantagem muito grande, porque ele lembrava, né, dessas situações, não situações assim que poderiam comprometer a existência dele, mas ele lembrava de ser situações para que ele se ajudasse e para que ele ajudasse as outras pessoas. Mas quando ele começou a perceber isso, aí sempre tem as pessoas que ficam assim admiradas. Nossa, olha o Joel consegue saber de coisas que tem um dom, ele tem um talento especial. Isso acaba que promove na pessoa a vaidade. Os elogios, a admiração não é uma coisa boa. Nós somos muito suscetíveis a esses afagos. A gente se entrega a eles, né? E daí a vaidade vem muito forte. E então ele começou a se empolgar pela curiosidade doentia, diz aqui, ó, curiosidade doentia. Então ele queria cada vez mais aprender, pesquisar. Né? Essa é a palavra. Ele queria ir atrás das histórias, das situações vivenciadas. E através disso aí, ele não ajudava as pessoas, ele estava só querendo saber da história. Né? Então ele não respeitou a situação que ele veio, né? A missão que ele veio. Não era só para curiosidade, era para ele usar isso aí em benefício das pessoas. Que ele diz até aqui, ó, existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Então por conta disso, ele comprometeu a existência dele. Né? Muito bem. Espera aí que eu passei aqui uma parte aqui que eu me perdi aqui nos slides. Deixar no slide correto aqui. Bom, aí o Joel então ele começou então a ficar enfermo, né? enfermo da mente, né? Ele começou a ter problemas por conta dessas influências que ele começou a atrair para si mesmo. E essas influências acompanham ele até o presente momento, quando ele está lá no nosso lar, né? Ele começou a se sentir perseguido pelas alucinações.
referente a esse passado. Mas ele descobriu coisas que interessavam bastante ele. Ele descobriu, por exemplo, que ele foi um padre no passado. Né? Ele foi um padre e, e ele fazia parte da Inquisição Espanhola. Veja bem, a experiência é bastante complicada, né? Os inquisidores cometeram muitas atrocidades. E essa lembrança que ele estava buscando, ele poderia trazer muitos problemas para ele. Então ele envergava uma batina e o nome dele era Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. E aí ele começou a buscar essas pessoas com quem ele teve convívio em existências passadas. Começou a montar essas fichas biográficas e, ao invés de aproveitar essas experiências para desenvolver um trabalho de melhoria interior e melhoria do próximo, ele foi para um outro caminho. Os benfeitores espirituais aconselhavam, ficavam ao lado dele, advertia ele, mas ele não ouvia, não dava ouvido. Ele estava apenas querendo fazer aquilo que lhe causava sensações, né, a vaidade dele. Então ele perdeu muito tempo, essa que é a verdade. Alguns companheiros, né, vinham, porque os convites para fazer o que é certo vem de tudo que é lado para a gente quando a gente precisa, e nada é por acaso. As ocorrências vêm de um jeito, de outro, vêm por intuições, vem por um amigo, vem na casa espírita, alguns companheiros, Joel, vamos fazer tal coisa, né? Vamos desenvolver trabalho nessa área aqui. Mas ele nem queria saber disso, ele queria saber notícia dos padres, dos bispos que ele conviveu no passado. Ele queria saber o que aconteceu, né? Por que acontecia isso. E aí vinha o pessoal, nós temos um abrigo de órfãos, né? Um projeto por um ambulatório médico, vamos trabalhar nessa área. Vamos trabalhar como você tem essas experiências, essas visões, você pode trabalhar também nas orientações, nas instruções evangélicas. Né? Vamos estudar o Evangelho de Jesus e aproveitar as suas experiências para ilustrar as nossas reuniões, né, das noites de terças e sexta-feira, que eram os dias que aconteciam as reuniões. Mas nada disso ele queria saber. Ele procurava sempre saber das visões do passado. E essas visões, como não tinha o suporte, o apoio da espiritualidade, porque a espiritualidade não conseguia se aproximar dele, ele estava totalmente envolvido em interesses outros, então ele começou a se envolver cada vez mais com essas experiências. Ele vivia mais do passado do que do presente. E com isso, ele começou a adoecer mesmo. Né? A mente dele adoeceu cada vez mais, porque aquelas lembranças eram por demais impactantes. E ele sentia-se muito sensibilizado com elas e começou então a ter visões, a ter alucinações. Ele se deparou, né, com algumas experiências. Por exemplo, tinha um dos inquisidores que agora tinha se tornado um proprietário de terra e estava fazendo coisas boas, tinha acertado as contas. Tinha um outro que estava paralítico e cego de nascença. Então ele percebeu assim que outras pessoas que tinham vivenciado aquela experiência desastrosa do passado, eles estavam no caminho para a reabilitação, para a reparação, enquanto que ele estava se perdendo nessa curiosidade mórbida. E, bom, enfim, essa era a história dele. Essas lembranças, até naquele momento em que ele estava narrando com o André,
ele sentiu um mal-estar, uma vertigem, e começou então a se sentir mal, ficou com os olhos assim arregalados, né? Ele usa aqui os olhos desmesuradamente abertos, e ele ficava olhando assim com aquele olhar perdido, cambaleando. E Vicente então segurou ele porque ele parecia que ia cair e falou firme com ele: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Então aqui um trocadilho, né? Volte ao presente. Presente é um presente, né? A gente tem o presente como a experiência mais importante da nossa vida. E às vezes a gente se prende, se perde com lembranças do passado. Então essa talvez seja a lição mais importante desse capítulo. Volte ao presente de Deus. Deus, na sua bondade, nos dá o presente. E é o presente que a gente precisa valorizar e vivenciar, porque é do presente que nós vamos nos reconstruir, nós vamos reparar as questões que nós precisamos reparar, é no presente que nós vamos desenvolver o aprendizado, é no presente que nós vamos crescer. Então volte ao presente de Deus. E daí quando ele falou isso e passou a amparar ele, né, até aquela troca magnética, o Joel então começou a voltar ao normal, esfregando os olhos assim como se estivesse acordando de uma alucinação. Então, esse é o nosso capítulo 10. Alguém quer comentar? Ou vamos pro 11 já? É. Isso. Isso mesmo. É. Essa foi. É porque ele estava enfermo, né? A enfermidade dele. Tá. É. Aí não trabalha. Aí como. É, ele poderia ter usado muito bem. A gente pode começar ele. Hoje é o Belarmino, o doutrinador. Nós já estamos faltando. Agora é 9h11. Até 9h30. Faltando uns minutinhos ainda. Belarmino, o doutrinador. Essa palavra doutrinador, que vamos pensar nela, que antigamente usava essa palavra dentro das casas espíritas. Hoje a gente não usa mais essa palavra, né? Doutrinador, né? Então, essa palavra caiu em desuso, né? Doutrinador, né? E daí quando ele fala aqui em doutrinador, Belarmino, é aquela pessoa que dirige um trabalho mediúnico, né? Aí hoje nós chamamos até de dirigente do trabalho mediúnico, não só doutrinador, que ele dirige e ao mesmo tempo conversa com os espíritos. Mas nós temos assim, dentro do trabalho mediúnico, tem a figura dos médiuns, que estão ali para receber os espíritos. Nesse trabalho tem os psicofônicos, psicográficos, né, os da
né, pictografia, né, tem vários tipos de médios. Mas o doutrinador ele conversa com o que faz a psicofonia, que conversa com o espírito. Então tem várias pessoas ali que conversam com o espírito. Mas o Bellarmino, pelo que eu entendi aqui, era aquele doutrinador que estava à frente do trabalho mediúnico, aquele então que estava na coordenação, na direção do trabalho mediúnico, no plano físico, aqui, plano encarnado, porque nós sabemos que todo trabalho ele tem a orientação aqui, né, a composição encarnado, e tem também a composição dos espíritos, né? Tem a direção lá do mundo espiritual. Então o Joel era essa pessoa. Ele estava então buscando, né, André Luiz, buscando mais conhecimento, mais informações, e ele então despertou nele essa ideia do doutrinador. Falou, olha, a gente poderia, né, buscar alguém nesse campo para as minhas anotações, né, meus conhecimentos. Eu queria... você tem algum conhecimento, perguntando, né, para o Vicente, de alguém que possa me orientar nessa área? E ele então lembrou-se desse Bellarmino, né, que é os doutrinadores. Ele achou assim, né, que os doutrinadores seriam uma experiência muito rica, porque é aquela pessoa, né, que está à frente de um trabalho mediúnico, orientando a todos, tanto os encarnados, quanto a forma de trabalhar, quanto aos espíritos que ali se comunicam. Aí ele falou, vamos procurar o Bellarmino Ferreira, ele é meu amigo já há alguns meses. Então eles se aproximaram de um grupo, lá estava o Bellarmino num canto, conversando com um amigo. E ele percebeu que o Bellarmino apresentava assim, uma fisionomia grave, gestos lentos, e ele deixava assim transparecer tristeza no olhar humilde. Ele então foi lá e falou que queria falar com ele, queria ouvir seus conselhos, né, ouvir alguns conceitos do Bellarmino. E ele falou, com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Então, mais um que passou por uma experiência desastrosa aqui na encarnação dele. E o André Luiz, de forma assim mais fraterna, gentil, ainda disse, não digo isso. Desejaria conhecer a sua experiência e ganhar também com a sua palavra educativa. Porque um doutrinador é uma pessoa que tem conhecimento, que sabe muitas coisas, que conhece o Evangelho de Jesus, né? Conhece os caminhos da doutrina espírita. Então é uma pessoa que pode trazer bastante orientação. E ele então ele mostrou assim um sorriso meio que forçado, Bellarmino, e aqui ele usa até a palavra, expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma. Então, ele expressava toda aquela angústia, né, aquela queimação da alma. Absinto é aquela bebida extremamente forte, né, que o pessoal usa, acho que é até proibida no Brasil, porque o teor alcoólico dele é muito alto, parece que é 95%. Né? A cachaça é 40%, a cerveja me parece que é 6%, o vinho é 12%, né? Mas o absinto é 90% a 95%. Então é aquela bebida altamente, quase que álcool puro. Então ele estava fazendo a analogia aqui como se o absinto queimava a alma, né? Expressava todo o absinto que ele queimava a alma. E ele então lembrou que a missão do doutrinador ela é muito grave. Não é à toa que o Jesus, né, recebeu o título de mestre, porque ele foi o maior exemplo, né, de doutrinador que nós tivemos em toda a história. Mas não se pode deixar, né, se escravizar pelas tentações aqui da Terra. E foi o que aconteceu com
com Belarmino, né? Então ele traz o exemplo de Jesus, que Jesus nunca, né, se interessou por nenhum bens materiais, né? Nenhum tipo de... Nunca se caminhou para esse caminho. Já nós, né, a maioria de nós aqui, nós nos deixamos escravizar pelos bens da terra. E então a gente precisa entender que o papel do doutrinador é um papel de um orientador. Orienta. Quando o médium está ali se comunicando, ele orienta tanto o espírito como o próprio médium. O médium geralmente ele é consciente ou semiconsciente, são raros agora as mediunidades inconscientes, mesmo as inconscientes, né, o médium também ganha com aquela experiência, tanto no olhar, né, no olhar, no ouvir, né, aquelas experiências, aquelas situações dos espíritos, quanto a própria palavra do doutrinador ali, que serve para todo mundo. E então essa conceituação que Belarmino deu, ela é muito, muito rica, muito bonita, né? Comparar o doutrinador à figura de Jesus. E ele falou bem assim, você pode até estranhar, né? Porque eu, com tanto conhecimento, né, ganhei tanto, né, conquistei tantos conhecimentos, estudei tanto, aí chego a essa situação de um fracassado. Quando faz esse barulhinho, plim, é o Google avisando que falta 15 minutos para terminar a chamada. Já estamos, vamos caminhar um pouquinho mais e vamos já encerrar, e depois a gente continua falando um pouco mais sobre o Belarmino na próxima reunião. Então, é muito estranho, né? Ele falou para ele, né? Você pode achar estranho a gente fracassar tendo tanto conhecimento. Porque a ideia que a gente tem, já porque a pessoa tem conhecimento, como é que ela fracassa? Ela sabe que está errado, por que ela fracassa, né? Sabendo. Então a tragédia dele foi muito mais angustiosa por conta disso, né? Que ele conhece bem a teoria, mas a prática ele não consegue desenvolver, ele não conseguiu desenvolver, ele se perdeu. Aí então ele lembra que fazem muitos anos ele saiu do nosso lar com essa tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Essa era a tarefa dele. E as promessas foram enormes, né? Ele fez compromissos, né? A Elisa foi a companheira dela aqui encarnada para auxiliar ele no trabalho. Foi uma companheira muito desvelada, abençoada, amiga de sempre. Então a tarefa dele seria de trabalhar assiduamente no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de modo a doutrinar primeiramente como exemplo. Olha só, primeiramente ele ia trabalhar o exemplo. Depois, então, que ele iria com a palavra. Esse nosso slides aqui não está movimentando. O pessoal que está acompanhando. Então ele ia trabalhar e ia ser enviado para ele alguns companheiros, né, espíritos, para ele conversar, e isso serviria para o aprendizado dele e para o aprendizado das pessoas que ali estavam. Então, através do trabalho, ele ia desenvolver o próprio aprendizado. Quando ele soube, né, aí no nosso lar que tinha duas colônias muito importantes que estavam trabalhando para a formação desses doutrinadores, de pronto ele se apresentou como candidato a esse trabalho, e de pronto foi aceito também pelo governador para ele ser um dos missionários aqui na Terra. Embora ele já teve muitas experiências, né, ruins no passado, mas
a gente sempre entende que a pessoa que tem experiências complicadas no passado, elas aprendem a lição, né? E vai chegar e desenvolver um trabalho mais de acordo, né, com os compromissos que ele fez. Mas não foi o caso do nosso amigo Belarmino. Belarmino acabou que fracassou também. Bom, acho que a gente pode ir parando por aqui, porque o nosso tempo já está. Muita paz. Até a próxima.